Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu estou fazendo um retrato com canetas Posca, ou seja, canetas de tinta acrílica, e eu fiz esse desenho para testar uma ideia. Se vocês já tentaram usar muitas camadas de Posca em papel, você deve ter notado que o papel não responde muito bem a esse uso. Ele começa a descamar. E eu sei que existem outras opções, com muitos artistas usando Posca sobre tela ou madeira, mas eu particularmente gosto de trabalhar com papel dentro do meu sketchbook, é onde eu me sinto mais confortável. Então, eu queria ver se eu podia minimizar esse desgaste do papel. Não que o papel descascar tenha sido o suficiente para me fazer desistir de usar a Posca no papel até agora. Eu continuei usando, mas seria um processo bem mais agradável sem o papel ficar se desfazendo e grudando na ponta da caneta, e você ter que ficar limpando a ponta da caneta. Então, eu tentei usar gesso acrílico para proteger a folha. Por que gesso? Bem, quando você vai usar tinta óleo, ou também tinta acrílica, muita gente também faz isso com tinta acrílica, mas principalmente tinta óleo, seja no papel ou tela, você sempre usa gesso. Por quê? A ideia é que com o tempo o óleo da tinta amarela essa superfície, amarela o substrato, e com o tempo essa superfície vai se degradando. E o gesso cria uma camada protetora entre a tinta e a superfície, evitando que a tinta entranhe nas fibras da tela ou do papel e fazendo com que a pintura dure mais tempo. Eu imaginei que, se o gesso pudesse evitar que a tinta da Posca entranhasse no papel, ele iria também evitar que o papel descascasse, já que aparentemente é o atrito da ponta da caneta no papel úmido que causa esse desgaste. Nesse desenho de hoje, eu usei gesso transparente sobre o esboço da garota e desenhei por cima do gesso as linhas referentes ao fundo. As canetas conseguiram arrastar o grafite que foi usado por cima do gesso e a cor ficou manchada de cinza, mas o grafite embaixo do gesso transparente não interagiu com a caneta. Mesmo assim, eu só limpei as pontas da caneta rabiscando no papel avulso, esperei secar e cobri as áreas manchadas de grafite com outra camada de tinta Posca mesmo, e não houve nenhum problema. Então, o grafite sobre o gesso não é algo que vai causar assim, um erro irreversível no seu desenho. Você só vai ter que esperar secar e cobrir de novo com tinta. Mas, se você tiver o gesso transparente, eu aconselho usar ele sobre o esboço. E o motivo de eu aconselhar isso é porque realmente usar o gesso deu certo. Algumas áreas do papel ainda descascaram um pouquinho, e eu não sei se é porque eu usei muita tinta e fricção naquelas áreas, ou se foi porque eu não cobri elas bem com o gesso, mas o papel, no geral, reagiu bem melhor às canetas, e ele quase não descascou. A superfície do gesso não é macia como a do papel, e se você passar a sua unha, conforme você arranhar aquela superfície, você vai produzir um barulho, como se você tivesse criado uma textura ali. Mas ela não incomoda na hora de colorir com a caneta, e nem parece ter sido uma textura assim tão intensa. Mesmo assim, eu fiz questão de prestar atenção para ver se a caneta seria afetada, se a ponta da caneta seria afetada por essa textura. E não, eu não acho que usar a caneta sobre o gesso é algo que vai afetar o funcionamento ou desgastar as pontas das canetas mais rápidas. Essa textura é realmente bem sutil. Então, se você já tem gesso em casa e gosta de usar canetas de tinta acrílica em papel, talvez é algo que você queira tentar, principalmente se você também tenta conseguir gradientes com a caneta, usando uma por cima da outra sem deixar que a tinta seque. Já que esse tipo de uso acaba afetando bastante o papel, porque você acaba causando mais fricção em cima de um papel molhado. Então, essa fricção ela causa mais dano do que quando você realmente usa o marcador só para criar uma camada de cor mais uniforme, como normalmente a caneta Posca é utilizada. Mas e aí? Vocês pensam em tentar usar gesso quando forem usar esse tipo de caneta no sketchbook de vocês? E o que vocês acharam desse estilo em que você usa as canetas de forma a criar alguns gradientes? Eu já fiz um vídeo com retratos nesse estilo aqui no canal antes, mas eu sei que não é como, em geral, essas canetas são usadas. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!